US$ 6.000 por onça de ouro é o que o JP Morgan está nos dizendo que poderíamos ver se apenas um pequeno componente de demanda por ouro tiver a menor alteração. Vamos analisar por que estão dizendo isso. Antes, obrigado por estar comigo no porão. Você é a parte mais importante do Ron's Basement. Espero que tenha encontrado um lar longe de casa. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com amigos e familiares. Agora, quando estamos falando de ouro a US$ 6.000, o que você acha que isso significa para a prata? E o que você acha que isso representa para as ações de mineração de ouro e das pequenas mineradoras? Nós vamos falar sobre tudo isso neste vídeo, mas antes vamos ver o que JP Morgan está dizendo sobre o ouro a US$ 6.000. A revista Fortune compartilha algumas informações fascinantes do JP Morgan, que diz que o ouro pode disparar 80% e chegar a US$ 6.000 se houver qualquer pequena mudança nos ativos dos Estados Unidos. Isso segue o analista deles. Vamos analisar, pois há muito a discutir. Eles estimam que o preço do ouro pode chegar a US$ 6.000 até 2029, subindo dos atuais cerca de $3.300, se apenas 0,5%, ou seja, 0,5% dos ativos dos Estados Unidos detidos por investidores estrangeiros forem realocados para metais preciosos. Em vermelho, o ouro tem subido muito nos últimos anos e ganhou ainda mais força depois que o presidente Donald Trump iniciou sua guerra comercial. Pessoal, sabemos que está acontecendo um grande movimento em direção ao ouro no mundo neste momento. Estamos falando de 0,5%. Pense nisso, não é tanto assim. Em uma nota na quarta-feira, eles apresentaram um cenário em que o ouro chegaria a 6.000 até 2029, um salto de 80% se apenas 0,5% fosse realocado. Isso porque a oferta de ouro não está aumentando muito, o que significa que um aumento relativamente pequeno na demanda pode causar uma grande oscilação no preço. Então, ouvimos 0,5% e pensamos que não é muita coisa. Mas quando você considera que a maior parte do ouro está sendo mantida e que apenas o menor aumento na demanda pode realmente ter um grande impacto no preço do ouro. Bem, hipoteticamente, esse cenário ilustra por que continuamos estruturalmente otimistas em relação ao ouro e achamos que os preços ainda têm espaço para subir. Obrigado, JP Morgan. Em verde, vamos lembrar, bancos centrais ao redor do mundo continuam comprando ouro por preocupação de que suas próprias reservas possam estar em risco algum dia. A alta inflação e os déficits crescentes nos Estados Unidos impulsionam ainda mais a valorização do ouro. Donald Trump foi eleito e tivemos uma guerra comercial que derrubou os ativos dos Estados Unidos, e também Trump tem atacado o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Sabemos que está acontecendo uma reunião muito incomum entre o Federal Reserve, Jerome Powell e o presidente Trump também. O período recente nos mercados financeiros demonstrou que o interesse e a confiança nos ativos dos Estados Unidos já foram questionados, e os Estados Unidos estão vulneráveis à saída de capitais. A realocação de 0,5% do total de ativos dos Estados Unidos detidos por estrangeiros para o ouro representa quase 274 bilhões de dólares investidos no metal precioso ao longo de 4 anos, ou cerca de 2.500 toneladas métricas. Embora isso não pareça muito, isso equivale a apenas 3% das reservas de ouro. O impulso adicional de demanda em termos trimestrais é bastante imenso, acrescentou a nota. O cenário otimista se soma às perspectivas já elevadas para o ouro. No mês passado, JP Morgan previu que o ouro chegaria a $3.675 americanos no quarto trimestre deste ano e ultrapassaria $4.000 americanos no segundo trimestre de 2026, representando um aumento de 20% em relação ao preço atual. Além disso, no mês passado, o outro gigante financeiro, Goldman Sachs, também elevou sua projeção para o preço do ouro no final do ano para $3.700 americanos, ante apenas $3.300 americanos. Nós já atingimos esse valor, acrescentando que o ouro pode até se aproximar de $4.500 americanos em cenários extremos. Então é isso, pessoal.
Os grandes bancos estão nos dizendo certo para estarmos preparados para a possibilidade de preços do ouro muito, muito mais altos. Enquanto muitos buscam o ouro, será que o dinheiro inteligente está comprando ações de mineradoras? Porque muitos analistas acham que elas ainda não dispararam de verdade. Agora, vamos falar sobre Neve Gold. Eles são os patrocinadores do vídeo de hoje e oferecem uma proposta muito interessante. A Neve Gold está descobrindo e expandindo a próxima base de recursos de vários milhões de onças em Nevada e Idaho, nos Estados Unidos. Alguns pontos importantes antes de entrarmos nos detalhes. Eles têm ouro e antimônio nos Estados Unidos, uma boa jurisdição. Eles estão subvalorizados em relação aos seus concorrentes. Atualmente, estão perfurando e trabalhando na expansão dos recursos. E esse recurso de antimônio é um grande bônus que está se tornando muito, muito crítico e importante. A Neve Gold tem a vantagem de estar em uma jurisdição atraente. Os projetos deles estão localizados nos Estados Unidos, como você pode ver neste slide, em Idaho e Nevada. Em um mundo com incertezas geopolíticas, o risco jurisdicional está se tornando cada vez mais importante. Então, o fato de esses projetos estarem localizados dentro dos Estados Unidos é uma grande vantagem. E enquanto a empresa está desenvolvendo um recurso robusto de ouro, um de seus projetos, o projeto Limousine Butte, possui antimônio. O que é antimônio, você pode perguntar? Está se tornando muito, muito importante. Ele desempenha um papel crucial na indústria de defesa devido à sua capacidade de endurecer ligas, fortalecer materiais e melhorar o desempenho de vários componentes militares. E, curiosamente, a China proibiu a exportação de antimônio para os Estados Unidos em 3 de dezembro de 2024. Por isso, houve um foco renovado no antimônio nos Estados Unidos. E, novamente, isso é um bônus além dos robustos recursos de ouro que a Neve Gold está desenvolvendo neste momento. A empresa concluiu recentemente um financiamento de 6 milhões de dólares e está ocupada perfurando aqui em 2025, como você pode ver neste gráfico. A perfuração deles é direcionada tanto para expansão lateral quanto para expansão em profundidade, e isso pode aumentar rapidamente o número de onças de recursos no subsolo. Uma coisa a qual sempre presto atenção ao analisar ações de mineração de ouro é o nível de participação dos insiders. E a Neve Gold realmente se destaca nesse quesito. Com quase 30% das ações em circulação pertencentes a insiders e associados próximos, Rob McEwen possui 6% das ações e a Gold Mining Incorporated possui 28%. O valor de mercado da Neve Gold se compara favoravelmente ao de suas empresas pares, como você pode ver aqui em azul. Também se compara muito favoravelmente com empresas que foram adquiridas. Agora, quando olhamos para o valor da empresa, o ponto laranja, o múltiplo valor da empresa por onça, também podemos ver isso. Neve Gold se compara muito favoravelmente às outras empresas, tanto no seu grupo de pares, quanto aquelas que foram adquiridas. Isso representa uma empresa subvalorizada. Esta é uma empresa com 1,25 milhão de onças de ouro equivalente indicadas e 326 mil onças inferidas já definidas. Eles têm um excelente CEO, Brandon Bonifácio. Sua experiência anterior inclui cargos na Gold Corp e na Newmont. Tudo isso está nos Estados Unidos, uma empresa subvalorizada em relação aos seus pares, atualmente perfurando e expandindo seus recursos. E há um grande bônus de antimônio. O preço do ouro está em alta. O antimônio acabou de dobrar e essa empresa está perfurando ambos. Você pode saber mais sobre a empresa na Neve. Goldcom, negociada em Toronto na Venture Exchange com o símbolo NOW e no OTC nos Estados Unidos com o símbolo NOWFF. Eu não sou um consultor financeiro. Não tome nenhuma decisão financeira com base no que estou dizendo, mas essa empresa certamente chamou minha atenção. E com o JP Morgan dizendo que poderíamos ver o ouro a 6 mil dólares em apenas alguns anos, nós sabemos.
Em mercados de alta anteriores, as ações de mineradoras de ouro às vezes se valorizaram 5, 10 ou até mais vezes durante grandes ciclos de alta do ouro e da prata. Será interessante ver o que ocorre nos próximos meses, trimestres e anos, pode ter certeza disso. Eu estarei aqui no porão e espero te ver na próxima vez.